algumas considerações a respeito de como que aqueles que se inscreveram vão obter a certificação. Pessoal, só vai ser certificado quem se inscreveu previamente pelo link do Simpla e fez check-in na reunião que a gente está passando agora aqui no Zoom. Quem está participando pelo YouTube não vai ter certificação. Vai ter uma lista que vai ser enviada ali, até se salvo engano, a Priscila já postou ali nos comentários, para que vocês registrem a presença de vocês para fins de cômputo de presença nas disciplinas da nossa instituição. Fora isso, aqueles que não se inscreveram previamente não vão ser certificados. Bom, além disso, gostaria de, em nome do professor Akhenaton Toksek Souza, que foi o idealizador desse evento, o organizador, que por motivos de saúde não pôde estar aqui conosco hoje, eu estou aqui fazendo a função de mediador em substituição a ele, né? Cumprimentar os nossos expositores, agradecer pela gentileza de terem aceito e vindo participar conosco desse debate tão importante para que a gente consiga aproximar a população das discussões que envolvem a todos nós enquanto sociedade, as discussões que acabam afetando a todos e todas. Bom, sem mais delongas, a nossa estrutura de evento vai se dar com falas de aproximadamente 20 minutos, cada um dos expositores. A ordem de fala vai ser do Dr. Rodrigo Manja Bosco, em primeiro lugar, depois da nossa prefeita Elisângela Pedroso, depois o senhor Moacir Fadel, e a professora Franciele Lunelli Santos vai fechar as apresentações. Posteriormente, a gente vai abrir para perguntas. Aqueles que tiverem alguma questão a se colocar, peço que o façam por escrito no bate-papo aqui do Zoom ou lá no YouTube. As perguntas vão ser feitas aí através da minha pessoa, não vai ser possível fazer a pergunta oralmente de forma direta, até para que a gente possa fazer uma filtragem eventual. Tá certo? Então, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso secretário de Saúde Pública, de Saúde de Ponta Grossa, o Dr. Rodrigo Manja Bosco, para que faça a sua apresentação com relação a esse tema na nossa mesa redonda. Agradeço a todos pela atenção e um ótimo evento. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui e uma honra podendo participar de uma mesa redonda com tão ilustres pessoas, num momento tão difícil para a sociedade como um todo, de um tema tão pertinente nesse momento e que tanta discussão e polêmica tem causado neste ano, como se não bastasse o que nós vivemos no ano passado, né? Um cenário bastante complexo, com tomadas de decisões realmente bastante difíceis, com uma situação que nós esperávamos não ter que passar, mas que temos aí como sociedade que enfrentar e fazer escolhas novamente, né? São escolhas que muitas vezes trazem conflitos éticos, morais, sociais, e que fazem com que a gente polarize muitas vezes algumas atitudes, decisões, ideias, e isso é o que torna talvez a pandemia do Covid-19 algo tão volátil e tão mutante. Nós tínhamos antigamente, no início da pandemia, uma certeza que essa pandemia ela traria mudanças na nossa forma de pensar, de agir e de conviver. E essas mudanças nós acreditávamos que elas aconteceriam numa velocidade que a gente conseguiria acompanhar. Nos primeiros 3 meses, a gente achava que ela teria uma mudança que se observava a cada 15 ou 20 dias. Hoje nós observamos que as mudanças que a Covid-19 nos traz, elas são diárias, para não dizer a todo momento. Traz mudanças no nosso comportamento, traz desafios
nas nossas vidas, a cada hora, a cada minuto, uma nova situação. Eu acho que a saúde tem vivido isso tão intensamente e, em virtude da saúde estar relacionado diretamente à sociedade, aos hábitos de vida, também à sociedade. As mudanças acontecem de um dia para o outro e muitas vezes nos resta se adequar e tentar buscar a forma de seguir, buscando ter alento de esperança, de trazer pelo menos ah, uma minimamente uma forma de enfrentar. Muitas vezes o gestor, a sociedade, a população como um todo se pergunta se o caminho está correto, se fizemos as melhores escolhas, se tomamos as melhores decisões. Quem nunca se perguntou isso é porque não sabe o que está fazendo, né? A pandemia realmente traz uma série de incertezas, e isso a gente pode afirmar, que ela ainda nos trará muitas dúvidas, muitas incertezas e muitas escolhas ainda a serem feitas. Nós temos observado a cada dia que passa situações que fogem aos nossos controles. Por mais que você muitas vezes tenha feito programação, tenha feito escalas, tenha seguido protocolos, a pandemia tem mostrado que ela se volta contra a gente numa velocidade que traz desafios. E tomar essas decisões, fazer essas programações tem sido um exercício diário de inventividade, de revisar o que você conhecia e entendia como correto, de buscar novas estratégias. Tem mostrado também que nós temos que viver em harmonia, que também temos que, para enfrentar essa doença, temos que nos colocar lado a lado. Aqui não existe uma pessoa que tenha a condição única de resolver os problemas. Precisa do diálogo, precisa da cooperação de todos, precisa da cooperação mútua e talvez a gente não tinha tanto costume de fazer isso. Não era algo muito corrente, né? Agora, não há outra opção. Chegamos num momento onde, se nós não nos ajudarmos uns aos outros, se não colaborarmos uns aos outros como sociedade, como entidade, como membros, não conseguiremos vencer o vírus. O vírus, ele é rápido, ele traz uma mudança no nosso dia a dia e essa mudança a gente precisa se adequar. Como ser humano, nós temos que nos adequar mais rápidos que o vírus. E o vírus tem, em alguns momentos, nos passado à frente. A pandemia tem trazido situações para a sociedade que tem nos colocado realmente em xeque, né? Como sociedade. Hoje mesmo tive uma reunião com um grupo da sociedade civil organizada, onde nós tínhamos representantes de vários setores comerciais. É duro você, como secretário de saúde, representante da saúde, infelizmente a gente tem que tomar as decisões e optar pela saúde física, né, das pessoas. Mas é muito difícil a gente não parar para pensar na saúde econômica das pessoas. Um questionamento que me fizeram é: doutor, mas será que ao final desse processo nós sobreviveremos como sociedade? É uma pergunta interessante a se fazer, porque você pode ter a solução para a saúde, mas será que nós teremos a solução para as outras situações ao final desse processo? Se nós conseguirmos organizar a saúde, será que ainda assim conseguiremos organizar a sociedade depois disso? Porque isso tem se complicado. Nós estamos polarizando situações, os que são a favor de fechar, os que são a favor de abrir, os que são a favor da vacina, os que são contra, os que dizem que as vacinas devem ser só para jovens, os que dizem que vacinas são só para idosos. Nós criamos, dentro dessa pandemia, várias polarizações que trazem um cenário complexo
conflitivo, e que sanar depois todas essas dificuldades lá na frente vão ser realmente bem complicadas. Eu vejo que o cenário Covid tomou proporções no dia a dia das vidas das pessoas que fazem com elas, muitas vezes, que elas tomem decisões difíceis também. Os comerciantes, apesar de estarem preocupados com a saúde dos seus funcionários, dos seus familiares, a sua própria saúde, também estão preocupados com a vida dos seus comércios, dos seus empregados, e foi isso que me foi colocado, e eu fiquei pensando quanto deve ser duro também, porque pensar na vida é um dom, é o bem maior que nós temos, mas também quando eu penso que, infelizmente, essas situações levam a nós termos que pensar na situação da sobrevivência, como fica essas famílias, essas pessoas, né? A gente pode garantir a elas a situação de saúde, mas e o seu sustento? Por isso, a saúde hoje tem levado nas costas uma carga bem difícil, uma carga de pensar na saúde das pessoas e também pensar na parte econômica, porque como será após pandemia, né? Teremos prejuízos também na saúde com os problemas socioeconômicos que virão pela frente. E isso também é um cenário que nós precisamos nos preocupar. Talvez vamos ter que discutir muitas novas situações em virtude desse cenário de pandemia que vem atingindo a base da sociedade como um todo. Bom, Bruno, acho que vamos escutar nossos outros palestrantes para ver o que a gente pode colaborar mais. Muito obrigado, doutor, pela sua intervenção. Vamos, então, ouvir nossa expositora que vem na sequência, a nossa prefeita Elisângela Pedroso, por favor. Então, a senhora tem a palavra aí por mais ou menos 20 minutos, depois a gente vai passar para os próximos expositores para, então, fazer as perguntas. Peço que aqueles que tiverem algum problema, os participantes, né, me escrevam no chat, que eu vou diligenciar da forma mais prestativa possível para resolver as questões o quanto antes. Obrigado, a senhora tem a palavra. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Bruno, professora Franciele, professora Isaura, doutor Rodrigo, meu colega prefeito Moacir e todos os meus colegas alunos também, professores que estão nos assistindo pelo YouTube. É uma honra estar aqui hoje, participando dessa mesa redonda, explanando um pouco da nossa experiência enquanto gestora, e num momento tão difícil, né, que essa palavra difícil, complicado, já virou até clichê. Mas eu fui convidada pelo professor Akhenaton numa reunião de representantes, que eu sou representante da minha turma. Além de tudo, eu sou aluna Unicecal, estou no 9º período do curso de Direito, né? E participando dessa reunião de representantes, eu pude levar um pouco da experiência vivenciada no município que é irmã de Ponta Grossa. Carambeí é muito próximo, né? Então, assim, nós levamos o ônus e o bônus por isso. E entramos numa gestão com muita dificuldade na questão da saúde, aonde todo o suporte que temos aqui dependemos de Castro e de Ponta Grossa. Convidei o prefeito Moacir, também é o presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, né, que ele vai trazer uma palavra né, mais para frente aí, um pouco também da experiência dele em Castro, como também dos 19 municípios que fazem parte aqui da nossa região dos Campos Gerais. Como o doutor Rodrigo falou ali na sua explanação, o momento é delicado mesmo. Nós, enquanto gestores, estamos sofrendo pressão por todos os lados, tentando manter um equilíbrio
entre a saúde e a economia, né? Porém, a cada medida que tomamos, sabemos que a decisão, né, popular, ela não é unânime em aprovar ou desaprovar. Então, assim, até a minha solidariedade aos demais prefeitos que estão hoje enfrentando, junto com os profissionais da linha de frente, toda essa pandemia que está aterrorizando e deixando medo, dúvida em todos. E, assim, temos conversado muito na MCG com os demais prefeitos, tentando acolhê-los, né? Falo isso enquanto vice-presidente da MCG, tentando acolhê-los, tentando compartilhar experiências, cada um mostrando o que é feito no seu município, buscando alternativas, usando da criatividade para colocar na cabeça dos munícipes, né, que o cuidado e a consciência é individual. Mas essa é o grande problema, essa é a grande questão, né? Não temos medido esforços, temos colocado todas as nossas energias. Eu falo por mim, passando assim, noites acordada, tentando buscar uma solução, ver de que maneira que a gente pode amenizar essa questão da saúde aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, como eu já falei, depende integralmente de Ponta Grossa e Castro para atendimento. Nós fizemos uma reestruturação aqui na nossa unidade de pronto atendimento, colocando camas, cilindros de oxigênio. Nós não tínhamos respiradores, tivemos que emprestar um respirador da cidade de Piraí do Sul, com o apoio da Terceira Regional de Saúde. Hoje, apesar da nossa estrutura ser pequena, nós temos uma ala totalmente reestruturada para atendimento de pessoas positivadas com o Covid. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui como gestora, como mãe, como aluna, como mulher e como munícipe. O momento agora é de carinho, é de empatia, o momento é de entender. E, assim, nós temos tido muita preocupação na questão de perder vidas aqui na nossa cidade. E, juntamente com meu esposo, que também é aluno da Unicecal, nós passamos um final de semana inteiro trabalhando, carregando cilindros de oxigênio para reestruturar essa ala do Covid. E quem presencia isso no dia a dia sabe do que eu vou falar agora. A tristeza que é você ouvir de pacientes: por favor, me ajude a respirar. Por favor, avise a minha família que eu estou bem. Então, esse momento que estamos vivenciando, aonde está existindo, infelizmente, um confronto de ideias, de pensamentos, um conflito até ideológico, por que não? A questão, o que é certo, o tratamento precoce é certo, mas os médicos não querem prescrever, pode colocar protocolo, não pode colocar. Então, assim, nós vemos hoje profissionais da saúde com exaustão psicológica, com cansaço físico, chorando, pedindo descanso, pedindo férias, pedindo auxílio no atendimento. E, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas andando sem máscaras, pessoas fazendo aglomerações, pessoas fazendo festas clandestinas. E aqui em Carambeí, eu sou pedagoga também, e desde o começo, quando começamos a debater isso a respeito da volta às aulas, eu falei: no meu município não. Eu conheço as condições sanitárias do município, tanto das escolas do município quanto das escolas do estado, e nós não temos condições sanitárias de receber os alunos. Sei também que deve haver um equilíbrio na questão saúde, economia e na questão saúde e educação. Mas no sopesamento, o direito fundamental mais importante é a vida. E sempre fui contra a volta às aulas,
debatemos muito aqui com os professores da rede municipal de ensino, montamos um comitê volta às aulas, trouxemos escolas estadual, escolas privadas e entidades para debater isso, e optamos por não voltar, porque agora ainda não é o momento. A transmissão dessa nova cepa, ela está muito violenta, e nós não podemos brincar com isso. E eu sei que existe, agora falando como aluna, eu sei que existe uma grande preocupação por parte da entidade, da faculdade Unicecal, com o cuidado dos alunos. E também, fala como representante de turma agora, a nossa turma, o 9º período B da faculdade Unicecal, foi unânime em não querer voltar. Apesar de querer ter o contato, mesmo que visual, né, de longe com o colega, de sair da rotina, de ficar em casa, sabendo das dificuldades que os alunos têm, às vezes, em acessar e assistir uma aula, com o filho chorando, com crianças correndo, a esposa ou o esposo fazendo atividades ali, talvez o espaço seja pequeno, mas ainda não é o momento. Aqui em Carambeí, nós não temos a questão do transporte coletivo. Em Ponta Grossa tem. Muitos terão que utilizar o transporte para chegar até na faculdade. Como será a questão dos banheiros? Né? Então, assim, eu vejo que a avaliação que eu tenho como mãe, como professora, como gestora, que ainda não é o momento da volta às aulas. Nós temos que nos preocupar agora com a saúde, e salvar vidas. Nós temos debatido muito aqui também na MCG a questão das vacinas. O STF agora nos deu, né, autonomia da compra da vacina, desde que haja um atraso no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Porém, ainda não houve esse atraso. Está em passos lentos, mas ainda está ocorrendo, ainda está acontecendo. Então, o nosso presidente aqui, o Moacir, tem corrido atrás para que ocorra essa compra através da MCG. Os municípios estão participando de um projeto chamado Conectar, que é um projeto, uma associação dos municípios do Brasil para a compra, para a negociação da compra de vacinas e insumos, né, com laboratórios estrangeiros. Os municípios estão aí, fizeram leis, aprovaram na Câmara, enviaram a documentação, então nós estamos correndo atrás. Aonde existe uma luz ao fim do túnel, nós estamos nos agarrando. Eu sei que quando existe um lockdown, todo mundo sofre, né? Não são só os comerciantes, não são as instituições, são todos, inclusive nós, inclusive o poder público, nós, enquanto prefeitura, a nossa arrecadação será menos, nós teremos menos dinheiro para comprar os insumos, os materiais na saúde estão saindo mais, subiram numa questão assim exorbitante, né? Uma caixa de luva era 19 a 26 reais, hoje já passa de 130 reais. Então, assim, são coisas absurdas. Então, nós perderemos com isso? Sim, perderemos. Mas volto a falar, no sopesamento, a vida é o direito mais importante que temos. Então, eu quero parabenizar o esforço da faculdade em estar trazendo os representantes para conversar sobre isso, em estar procurando essa questão do híbrido, né? De fazer essa mesa redonda hoje para a gente conversar um pouco, passar dos problemas que nós temos. Quando eu coloquei que Carambeí é cidade irmã de Ponta Grossa, porque assim tudo que ocorre em Ponta Grossa reflete diretamente aqui em Carambeí. Hoje eu também não consegui aqui fazer um compartilhamento, mas eu gostaria de mostrar para vocês até um dado que para mim, enquanto gestora, para minha cidade é triste, mas nós temos os boletins, né, que são enviados pela Terceira Regional de Saúde, e Carambeí, em questão de incidência, né, de pessoas positivadas pelo Covid-19,
Aqui é o coeficiente de incidência por município, em casos confirmados a cada 100 mil habitantes, Carambeí é o primeiro na lista, né? Estamos sendo recordista num ranking muito triste, porque isso reflete na desmotivação, né, na tristeza aqui por parte dos nossos munícipes, porque devido a essa proximidade com Ponta Grossa, porém a proporção de habitantes entre Carambeí e Ponta Grossa nem vamos comentar, né? Carambeí é muito menor em questão territorial e também em questão de número de habitantes. Então, os nossos moradores aqui vão até Ponta Grossa, compram lá, vão para o shopping e voltam para Carambeí. Pode ser que voltem, né, contaminados, e por isso o nosso número é tão alarmante. Então, assim, tenho solidariedade pela professora Elizabeth, meu total apoio é a ela, ao doutor Rodrigo, que tem nos recepcionado, nos acolhido nessa questão de saúde e pelas medidas que ela tomou, né? Uma medida tão difícil, porque hoje nós somos pressionados por todos os setores, né? Seja pela questão religiosa, cultural, pelo turismo, pelos comerciantes, pela indústria, né, pela população, que hoje está totalmente dividida, mas a professora Elizabeth foi corajosa e tomou uma decisão, né, de segurar o comércio, de segurar a circulação de pessoas, o transporte coletivo, prefeito Greca em Curitiba também, mas eu compreendo essa decisão. É triste para nós, enquanto gestores, receber uma notícia que pessoas faleceram pelo Covid-19. É um sinal é um sentimento de impotência que temos. Então, está aí o clamor um pouco do que nós passamos, do que nós vivenciamos no dia a dia, e nós pedimos, eu tenho usado muito essa frase, que a consciência e o cuidado, ela é individual. Então, assim, aproveitando esse momento tão rico que nós temos de compartilhar experiências, né, de eu poder falar um pouco aqui de Carambeí, e eu peço a todos que estão nos assistindo nesse momento, tenham consciência. O que vocês fazem aí em Ponta Grossa reflete diretamente em nós, em Carambeí. Final de semana passado, nós tivemos festas clandestinas, né, que foram desmanchadas pela polícia militar aqui, de pessoas que vieram de Ponta Grossa, alugaram chácaras aqui em Carambeí para fazer a festa aqui. Então, vale também que o meu recado, o meu pedido, né, que nós somos irmãos, que, como falei e repito, é o momento da empatia, do amor, do carinho, da solidariedade. E então tenho também conosco aqui em Carambeí, se existe um decreto, vamos obedecer esse decreto, né? Se a instituição está preocupada com a vida, vamos decidir, vamos respeitar a decisão daqueles que olham como um todo, né? Num prisma maior, mais amplo, e não pensar somente na nossa dificuldade, no nosso problema diário. Então, fica aí o meu clamor, fica o meu agradecimento de poder compartilhar esse momento com vocês e dizer, né, que nós pedimos a Deus todos os dias força, graça, sabedoria e que dias melhores virão. Muito obrigado pela sua exposição. Foi algo esclarecedor com relação a essa interconexão que há entre os nossos municípios. Com certeza é algo que vai ensejar muitos questionamentos ao final. Inclusive, a gente já tem um, vou deixar para depois. Porque agora a gente vai ouvir o nosso prefeito aí de Castro, o senhor Moacir Fadel. O senhor tem 20 minutos, mais ou menos, sinta-se à vontade. Estamos todos ansiosos para ouvir o que o senhor tem a nos dizer. Tem a palavra. Boa noite a todos.
É um prazer conversar com todos vocês numa uma roda tão seleta como essa. Me sinto privilegiado, orgulhoso de poder participar e compartilhar um pouco desse momento drástico que o mundo está passando. Eu, diferente da Elisângela e do Dr. Rodrigo, já convivo há mais tempo, até mesmo pela reeleição que passei. Gostaria de me solidarizar a ela, a ele, pela voz do Dr. Rodrigo. A gente vê o estresse, o cansaço, o desgaste que tem os profissionais da saúde, tanto também quanto a da prefeita Elisângela. Eu acho que nós estamos todos no mesmo barco e sempre tendo que tomar decisões desgastantes, né? Nunca agradamos e nunca agradaríamos todos. Você fecha, querem abrir, você abre, querem fechar. E como o Dr. Rodrigo falou, se aquele que tiver a fórmula que nos passe, né? Nós não sabemos a fórmula. Sabemos sim que o distanciamento hoje é o maior remédio que tem, além da vacina que nós estamos correndo atrás. Mas, por outro lado, também me sinto orgulhoso de participar de uma equipe de prefeitos que estão totalmente imbuídos a tentar resolver esse problema. Eu sinto muito pela Elisângela, pela professora Elizabeth, pelos prefeitos novos que entraram para resolver problemas de saúde, né? Entraram para resolver problemas que não são deles e que assumiram a responsabilidade que tem que ser assumida pelo gestor. E aí nós enfrentamos várias dificuldades, né? Uma delas é a ciência fala uma coisa, algumas lideranças falam outras. Nós estamos correndo atrás da vacina, a hora que nós estamos tentando construir uma compra, existe uma outra intervenção em cima, que também não quero entrar em detalhes. Nós estamos, a prefeita Elisângela está acompanhando isso, e o doutor Rodrigo deve estar sabendo também, que nós estamos com 3 frentes de compras de vacina, mas as 3 frentes foram cerqueadas pelo governo federal, que agora primeiro tem que cumprir o compromisso com o governo para daí os municípios poderem comprar. Antes não poderia ser comprado. Então, existe também um jogo político que acaba prejudicando aquelas pessoas que estão na ponta e sentindo o que as pessoas estão passando. Talvez as lideranças majoritárias não sentem o que o Dr. Rodrigo vê o dia a dia, o que a Elisângela vê o dia a dia, o desespero de ter que abrir uma vaga de UTI, o desespero de ter que atender um telefone de madrugada, né? Então, tudo isso nós estamos vivenciando há algum tempo. Graças a Deus, nós, com várias atitudes que tomamos e vários desgastes que eu tive, inclusive na eleição, Castro está com uma situação mais tranquila. Tranquila não, estabilizada. Nós estamos tendo cerca de 20 a 30 casos por dia, estamos monitorando isso. Nós temos uma saúde hoje totalmente interligada, aonde uma pessoa está com febre no bairro lá do Bela Vista, nós já sabemos na nossa central e já começamos esse monitoramento. Nós fizemos a testagem em massa também ano passado, que também nos ajudou muito a identificar as pessoas que estavam assintomáticas e transmitindo. Só na prefeitura, no nosso atendimento, tinha 60 pessoas assintomáticas contaminadas, transmitindo sem saber que estava transmitindo. Então, realmente é uma situação que nós temos conversado muito com os prefeitos, nós nos deixamos prontos a fazer o que for preciso para ajudar a Ponta Grossa, que também nós nos sentimos na responsabilidade, porque usufruímos da saúde de Ponta Grossa, por ela ser uma central estadual, tanto eu quanto a prefeita Elisângela, quanto o prefeito de Carambeí. Doutor Rodrigo, o senhor pode contar conosco no que for preciso, né? Eu acho que
não tem aqui nenhum tipo de vaidade, não tem nenhum tipo de um sabe mais que o outro, ninguém sabe nada, mas eu quero que o senhor saiba que nós estamos juntos com Ponta Grossa, com Carambeí, disponível para fazer o que for necessário para ajudá-los nesse momento crucial que vocês estão passando. É claro que a economia é afetada, mas tem muita gente também que não fala com a verdade, porque tem muitos comerciantes, amigos meus, que aumentaram as suas vendas em 30%, 40%. Os restaurantes foram penalizados, alguma outra setor vai ser penalizado. Mas o que vale mais a pena hoje, né? Que atitude tomar, a não ser de tentar fazer o isolamento, que é a única coisa que segura a doença nesse momento. Mas, com certeza, no segundo semestre, nós teremos a vacina. Eu falo com muita convicção isso. Nós temos trabalhado muito, conversado com vários institutos. Hoje mesmo conversei com outro instituto, mas infelizmente nesse meio agora também começou a aparecer muito picareta. Todo mundo tem a solução, todo mundo sabe como vender e aonde achar, e nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas nós estamos em 3 frentes bem sérias, bem interessantes, que eu acredito que a vacinação, o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, em massa da população é o que vai amenizar a doença. Além disso, então, novamente agradeço a oportunidade aqui, agradeço a prefeita Elisângela, que me fez o convite. Eu sou fã da prefeita Elisângela de Carambeí. É uma pena estar passando por esse momento no início do mandato, mas pode ter certeza, prefeito, que isso serve para te fortalecer. Nós vamos sair mais fortalecidos, experientes, com uma visão de vida diferente. Obrigado, senhor Moacir, pela sua intervenção. Surgiram aqui vários questionamentos para mim. Queria só, antes de passar a palavra para a nossa professora Franciele, dizer que o doutor Rodrigo Manjabosco tem um compromisso posterior e que eventualmente terá que se ausentar, e que eu saúdo a todos, deixo isso já avisado, se o senhor precisar, fique bem à vontade. Cumprimentando o senhor, agradecendo pela gentileza e disponibilidade de ter vindo participar desse evento de tanta relevância social sobre esse tema que afeta todos nós. Então, professora Franciele, tem a palavra. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos, a todas. Conseguem me ouvir bem? Ok. Quero agradecer imensamente a Unicecal por oportunizar esse evento tão relevante, tão importante, né, para o contexto em que nós estamos vivendo, e especialmente dentro desse contexto, e parece que cada dia fica pior, né, o cenário da pandemia. Então, a ideia é bem cumprimentar, desculpa antecipar um pouquinho, né, quero cumprimentar o doutor Manjabosco, o doutor Fadel, né, o prefeito Fadel, a Elisângela, a professora Isaura, toda a equipe que está organizando o evento, agradecer ao professor Akhenaton pelo convite, né, e dizer que a ideia, né, da minha fala, que vai um tanto quanto distante, né, dos demais palestrantes, é que é uma fala bem localizada, né? A minha experiência vem a partir do magistério, né, no ensino superior, na disciplina de ética, filosofia e direito. Então, o professor Akhenaton me provocou a falar um pouquinho sobre ética, né, nesse contexto de pandemia. E o título da nossa fala, né, da nossa palestra de hoje, do nosso evento, é justamente Ética, Política e Pandemia. Então, destoa um pouquinho, porque eu não sou gestora, não trabalho no serviço público, mas acredito que seja importante a gente pensar também, né,
num período tão turbulento como esse, que já vem se estendendo por vários e vários meses, o que significa ter um comportamento ético? O que significa ética agora? Né? Porque é fácil ser ético num período onde tudo vai bem, né? Tudo caminha com uma certa tranquilidade. Mas e num período de crise como esse? Né? Uma crise sanitária tão violenta como essa, né? Então, eu tenho a pretensão, né, de trazer aqui alguns elementos teóricos para a gente pensar as nossas práticas, né, as nossas atitudes em meio a tudo isso, né, porque a ética, penso eu, que justamente envolve isso, uma reflexão teórica sobre um fazer, sobre um agir, né? Então, poderia citar, né, a história do conceito, a etimologia da palavra, penso que não se encaixa, né, não é oportuno nesse momento, mas eu gostaria de definir a ética, né, a partir dessa minha fala, como uma espécie de ciência da prática, né, uma ciência do fazer, não é exatamente uma ciência, né, mas uma reflexão sobre o nosso fazer. Se existe uma pergunta central que envolve o conceito de ética, é exatamente como nós devemos agir, né? Coletivamente, individualmente, né? Tanto é que existem manuais, né, dentro das profissões, existem códigos de ética, né, que devem ser respeitados, enfim, seguidos, né? E o que esses códigos dizem? Eles dizem justamente o que fazer e o que não fazer, né? O que é oportuno, o que deve ser realizado, né, dentro de um campo profissional, e o que não pode, que comportamentos que devem ser evitados, né? Então, penso eu que a ética, ela está ligada justamente à nossa forma de agir, a maneira como a gente realiza as coisas, né? Claro que tem uma base no contexto, né, nas disposições desse contexto, mas também depende muito, nosso comportamento ético, da nossa volitividade. Nós somos seres volitivos, a gente escolhe a maneira de agir em determinadas situações. E gostaria, então, nesse sentido, de pedir licença a vocês para citar dois filósofos muito importantes, né, na história da filosofia, que são Aristóteles, que faz uma explanação bastante longa, né, sobre o conceito de ética, e Immanuel Kant. Esses dois filósofos que são europeus, mas que trazem, né, de um tempo tão remoto, tão distinto do nosso, mas que trazem aí algumas contribuições para a gente pensar o nosso fazer agora, né? O Aristóteles, na sua obra Política, né, ele diz que a grande diferença do ser humano com os demais animais, né, do planeta, é justamente o fato de que o ser humano é capaz de distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, e principalmente o que é justo do que é injusto. Nenhum outro animal tem essa capacidade de discernimento, tá? E ele diz também que o homem é um animal político. Lógico que quando ele está se referindo a homem, né, hoje a gente podia se apropriar dessa ideia de homem para ampliar, né, para a ideia de humanidade. Tá? E o que será que significa essa máxima, né, do Aristóteles? O homem é um animal político. O homem não nasceu para viver sozinho. A gente vive em comunidade desde que o mundo é mundo, né? E nesse sentido, a gente tem que se responsabilizar não só pela nossa vida, pela vida da nossa família, como também pela vida da nossa comunidade, da sociedade em que a gente está inserido. Tá? Assim como as ações dos demais, né, membros dessa sociedade nos afetam, a nós também, com as nossas ações, com as nossas atitudes, afetamos a vida dos demais membros dessa coletividade. Né? Então, nesse sentido, o Aristóteles ele não dissocia a ética e a política, né? Pensando aqui política num contexto bem distante de política partidária, né? Dessa carga tão ideológica, né? Que compõe o contexto político, o cenário político atual, a gente poderia pensar de maneira bem simples, né? Que a política ela tem a ver com essa organização e administração da sociedade, né? Mas visando o quê? Visando o bem comum, né, visando o bem para o maior número de pessoas quanto for possível.
tá? E para Aristóteles, se a gente for pegar lá, né, a obra Ética a Nicômaco, a gente vai perceber uma série de apontamentos, né? Ele escreve essa obra, escreve para o seu filho, né? E ele vai remeter várias lições sobre ética nessa obra, né? Como se fosse um tratado sobre ética, porém, ele não indica o caminho. Ele diz, olha, depende muito do contexto. Tem algumas questões que podem ser levadas em consideração como premissas básicas, mas essas ideias elas têm que ser contextualizadas também, têm que ser vinculadas ao caso particular, né? E assim, se a gente pudesse tomar uma lição geral desse livro, né, desse conjunto de livros, na verdade, né, que é Ética Nicômaco, a gente podia pensar que o Aristóteles ele está dando para nós um caminho para a felicidade, né? A ideia de que existem algumas situações em que a gente se coloca e essas situações nos permitem chegar ou não à conquista dessa felicidade, né? Todo ser humano procura isso. Mas que felicidade é essa, né? Eu pergunto, sempre me pergunto quando eu retomo as leituras, né? Que implicações estão contidas nessa afirmação do Aristóteles, né? O que implica ser feliz nesse contexto que a gente está agora, né? Implica em exercer o meu direito de fazer um churrasquinho, de me reunir com a minha família, de viajar no final do ano, né? De fazer um carnaval, um Natal e um Ano Novo em família. Agora a Páscoa, a gente está se aproximando, né, de um outro evento, de um outro feriado que também costuma, tradicionalmente, aglomerar muitas pessoas, né? E qual vai ser o nosso comportamento diante disso? Né? A gente tem responsabilidade também sobre a vida do outro, e quando Aristóteles fala em felicidade, ele não está falando de uma realização pessoal, íntima, né, de um gosto, de uma satisfação egoísta. Ele está falando justamente desse bem todo, né? Desse bem coletivo, né? Desse bem comum. E isso também nos remete a um outro conceito, que é o conceito de alteridade. A ideia de que a gente depende do outro, tá? E de que eu tenho que me ver no outro, de que eu tenho que me colocar no lugar do outro, isso seria próprio da empatia, mas numa situação, né? Num contexto em que a gente está agora, não pensar no outro é demasiadamente egoísta, tá? Eu costumo acessar o obituário aqui de Ponta Grossa todas as manhãs, desde que meu pai faleceu, dia 3 de dezembro. Ele não faleceu em razão do Covid, mas a perda dele tem me doído muito, a falta que ele faz, tá? Muito embora não tenha ligado, né, a causa da morte não foi o vírus, né, não foram as intercorrências do vírus. Porém, eu fico pensando, né, de manhã quando eu abro o obituário, às vezes tem 3 nomes, 2, 4, e eu sempre me pergunto que nomes eu vou encontrar ao final do dia. E a lista só aumenta. Todos os dias é assim, né? Então, a gente se encontra no momento de um dilema ético muito grande, né? Porque ser ético, nesse contexto que a gente está vivendo, é muito cansativo. Né? Porque envolve uma tomada de decisões diárias, né? Todo dia eu tenho que pensar em ser ético, né? Se eu vou levar minhas filhas ao mercado, né, junto comigo, se eu vou passar um tempo andando, né, pelas ruas do centro da cidade, se eu vou viajar. Então, tudo isso acaba gerando também um estresse muito grande. Né? Por quê? Porque envolve essa tomada de decisão que é diária. Né? E isso cansa, ainda mais tendo vindo também de um ano tão cansativo, tão doloroso que foi 2020, né? E agora a gente ingressa em 2021 nesse cenário. Tem um livro, tem uma obra de um autor argelino chamado Albert Camus, se chama A Peste.
E essa obra, que já tem quase 100 anos de idade, ela é muito atual. Tá? Ela foi escrita logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, e o Camus, ele faz uma narrativa a respeito de uma doença que chega, né, numa cidade fictícia, né, da Argélia, e primeiro aparecem ratos mortos pela cidade, as pessoas começam a morrer, a cidade fechada, né, ninguém podia sair da cidade, ninguém podia entrar, e a grande reflexão que ele traz nessa obra para a gente pensar, né, o que é essa peste, né, do que ele está chamando a peste. Tem muita gente que fala, o entendo, é uma alusão óbvia ao nazismo, a tomada, né, dos países. Depois de um tempo, depois de alguns meses da doença, as pessoas começaram a se habituar com isso, e já não era mais anormal morrer gente, né, encontrar corpos pela cidade, espalhados pelas ruas da cidade. Né? Então, aqui cabe uma reflexão sobre o que a gente considera a real pandemia. Né? Será que é a doença em si, os impactos que ela provoca, né? Enquanto aquilo que ela traz como consequência, né? Ela vai demonstrar toda a indiferença, todo o descaso, né, dos indivíduos consigo e com os demais. Tá? Então, há uma reflexão sobre esse livro, que é justamente a ideia de que a desgraça não é só a desgraça que vem com a peste, né? É o fato da gente se acostumar com ela. Eu assisti ao jornal dias atrás, jornal de uma rede, enfim, jornal nacional, né? Enfim, dá para citar. E William Bonner falava, né? Ele fazia uma reflexão que quando morre muitas pessoas numa catástrofe, e essa catástrofe ela é pontual, a gente tem aí vários dias, né? Um tempo maior para se sensibilizar com essa dor do outro, né? Podia citar, por exemplo, o 11 de setembro, a queda daquele avião com o time, né, de Santa Catarina, me fugiu agora o nome do time, enfim, mas morreram muitos dos jogadores. Chapecoense. Da Chapecoense, exatamente, obrigada. Tá? E a imprensa ficou repetindo, né, por vários e vários dias aquela notícia. Eu lembro de ter assistido, né, o impacto dos 2 aviões sobre as Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro. Assisti o primeiro não ao vivo, mas o segundo assisti ao vivo, e eu lembro de como a mídia ficava repetindo e repetindo e repetindo aquilo, e cada ano que se completava dessa tragédia, né, havia um documentário novo, havia uma reportagem especial, né, e eu lembro das pessoas se sensibilizando com essas mortes, né, que já fazia um tempo que já tinham acontecido. E o William Bonner fazia essa reflexão, né, de que quando essas mortes, elas costumam tomar o nosso cotidiano, a gente deixa de ter a capacidade de se sensibilizar com essas mortes. Tá? Então, a gente não se importou quando morreram 10, porque estavam longe da gente, tá? Tô me colocando no papel de cidadã, tá? Não no papel, em outros papéis possíveis, né? Inclusive dos demais palestrantes, né? Com isso eu não quero dizer que os gestores não se importaram, eu tô me colocando no papel de cidadã mesmo, né? Não, a gente não se importou quando morreram 10, não se importou quando morreram 100, né? E agora que morrem quase 3 mil, né, por dia, né, a gente está perdendo também a nossa capacidade de se importar com isso. Né? Então, a gente tem que deixar de ser espectador da pandemia e passar a ser protagonista, né, no sentido de se responsabilizar pelos nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos, a nossa ética diária, que é tão pesada, que é tão difícil,
ela redunda, né, no outro, ela tem uma implicação no comportamento do outro, né? E para fechar a minha fala, gostaria de trazer, então, o Immanuel Kant, né, como eu havia comentado, e o Kant, ele se via as voltas como uma questão muito importante, né, que permeou toda a história da filosofia, e não dá para dizer que a gente tem resposta para isso na atualidade também, né? Não é uma receita pronta, né? Porque envolve essa volitividade, né, do ser humano, envolve essa capacidade que nós temos de tomar decisões e de agir, né? Então, o Kant, ele se perguntava, né, como nós devemos agir? Será que existe um comportamento que é próprio do ser humano no agir coletivo? Né? E essa ética kantiana, ela é deontológica, né? Porque ela é uma ética que remete ao dever, aquilo que deve ser, aquilo que eu devo fazer enquanto cidadão, devo fazer enquanto professora de um curso superior, né? Devo fazer enquanto mãe, enquanto esposa, enfim. Então, dizia o Kant, né, que a gente tem a capacidade de reflexão, né? Dá para a gente retomar, dá para a gente fazer o link com aquelas palavras do Aristóteles, né? A gente tem essa capacidade de reflexão, nós temos como pensar antes de agir, né? E pensar significa não só querer esse bem individual, né, que o Kant chamava, né, de imperativo hipotético, né, de uma maneira bem simples, né? Estou citando aqui alguns conceitos que eu considero importantes para entender e também para fazer sentido nessa minha reflexão. E esses imperativos hipotéticos, eles diziam respeito a ações que eram meio para alguma coisa, né? Eu vou agir de tal maneira porque isso vai me gerar um benefício futuro. E dizia o Kant que qualquer tipo de ação que for mobilizada por esse imperativo hipotético está equivocada, né? Por quê? Porque a gente não deve fazer algo esperando algo em troca, tá? Então, dizia ele que essas atitudes, elas são erradas, né? Elas são né, equivocadas. E aí ele vai usar a ideia dos imperativos, do imperativo categórico, né? Porque ele parte do princípio de que todo comportamento humano pode ser universalizado se a gente tiver uma moral que seja universal, se a gente primar pelo coletivo, né? Então, a gente pode ter uma ação obediente a esse dever, desde que a gente tenha ações que valham para todo mundo. Então, a máxima dele, nesse sentido, é age de tal maneira que a tua ação se torne uma lei universal. O que ele quis dizer com isso? A gente tem que pensar antes de agir, e a nossa ação tem que ser mobilizada justamente por essa ideia de que, se o outro puder replicar o meu comportamento, e isso não fizer mal a terceiros, ou a ele mesmo, ou a mim, então essa ação deve ser reproduzida pela coletividade, né? Então, sendo assim, turma, né? Turma e ouvintes, entendo que nesse momento tão dramático, em que foram necessárias, inclusive, né, a partir do pronunciamento da prefeita professora Elizabeth, num momento tão dramático da história da nossa cidade, de outros municípios que estão aqui próximos, né, representados pelos respectivos prefeitos, como é o caso de Carambeí e Castro, eu entendo que a gente precisa se responsabilizar mais pelas nossas ações, né? A gente tem na nossa cultura essa ideia de minimizar as nossas ações, né? Ah, mas é só um churrasquinho. Ah, mas é só um passeiozinho, né? Ah, mas é só uma corridinha no mercado, né? Como se fosse pouca coisa. E não é. Não é, porque a gente não sabe quando a gente está portando o vírus, né? Quando a gente está... enfim. Então, eu encerro aqui a minha fala e agradeço novamente a oportunidade de falar um pouquinho, né, dentro, obviamente, desse viés filosófico, mas tentando trazer aí alguns links, né, diante do contexto em que nós estamos vivendo. Obrigado, professora Franciele.
Antes da gente passar as perguntas, só queria comentar alguns pontos que foram citados que devem ser relembrados por todos, né? Essa situação que a gente se submete agora, né? Traz implicações muito perceptíveis, ainda mais para nós que estamos na universidade, que temos aí as nossas aulas transferidas para o ambiente remoto, né? E como o nosso papel agora, no meio desse contexto conturbado, tentar, na melhor medida possível, avaliar as nossas necessidades. Qual é, de fato, a necessidade de um retorno presencial para um curso como o curso de Direito, por exemplo, né? Que você precisa ter uma cadeira, um livro e concentração para estudar, se for levar a ferro e fogo. Então, uma das coisas que a gente precisa ter consciência também, isso nossos alunos têm sido reiteradamente orientados por todos os professores aqui da nossa instituição, é que nós não podemos ignorar que o contexto é um contexto grave, não pode se levar, e nesse contexto, a fala da professora Franciele foi muito interessante, né? Não pode se levar por um impulso quase que infantil negador da realidade, né? Nem todo fato é um fato que é uma questão de opinião, né? Política não é feita só de opinião, tem fatos que são fatos sociais. A pandemia é um fato social. A gente tem que lidar com isso com transparência, esse papel dos gestores que expuseram aqui as suas percepções de forma muito interessante, destacando realidades que muitos desconheciam até então. Faço, então, esse comentário conclusivo para passar as nossas perguntas. A gente recebeu várias das perguntas, queria só perguntar para o doutor Rodrigo se ele vai poder permanecer para as perguntas conosco. Tá? Então, maravilha. Bruno, eu vou poder sim. Eu estou aguardando entrar em uma outra live, mas enquanto não me chamarem, eu estou aqui. Show de bola. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou começar aqui pela ordem de perguntas que me fizeram. A primeira pergunta foi direcionada aqui ao prefeito Moacir de Felipe Cesare Fernandes Pedroso, cidadão castrense, que gostaria de saber se há, em síntese, né, uma perspectiva de melhoria desde a perspectiva de gestor público do senhor, com relação às questões represadas pela pandemia, como as empresas, os concursos públicos suspensos, as aulas presenciais, etc. Qual é a sua perspectiva, se há uma perspectiva palpável com relação a isso? Como eu citei na minha fala, agradeço a pergunta do nosso companheiro castrense. Castro é uma cidade um pouco diferente de Ponta Grossa, um pouco diferente de Carambeí. Carambeí pertencia a Castro e Carambeí se tornou um distrito industrial. A Elisângela hoje está sofrendo porque ela recebe muitos trabalhadores de Ponta Grossa, muitos trabalhadores. Você não tem transporte coletivo, mas você tem quase 10 ônibus que vão de Castro todo dia trabalhar em Carambeí. Ponta Grossa também manda alguns ônibus para Carambeí. Então, você também está nesse círculo. Eu acredito que o nosso setor aqui, ele é basicamente agropecuário. E a agropecuária, hoje, ela está sofrendo um viés ao contrário da economia, né? A agropecuária, hoje, ela está muito boa. Os números de preço do gado nunca teve tão bom, o leite está com preço bom, a soja está com preço bom, o milho com preço bom, e isso tem atraído algumas pequenas indústrias para o município que nós estamos conversando. E também o setor, logo nós teremos novidade de um setor também de insumos, que estará se instalando no município. Então, eu vejo que as perspectivas, elas têm que ser sempre pensadas positivamente, né? Nós temos que lutar para que as coisas aconteçam.
paralelamente à pandemia, nós temos que continuar vivendo. Como a professora Franciele falou, ela pode ter certeza que todos os gestores chamam a responsabilidade para si, porque é o nosso papel, né? Nós estamos lá para fazer isso. Os concursos foram cancelados. Nós temos um déficit da prefeitura hoje, mais ou menos, de 500 profissionais, que eu não consegui repor, por não conseguir fazer o concurso, mas já estamos deixando tudo preparado para que nós possamos, no que passe tudo isso, fazer concursos para suprir as necessidades que nós temos na prefeitura e assim gerar mais empregos. A prefeitura de Castro é a segunda maior empregadora do município. Então, a nossa situação, a nossa perspectiva, e eu como prefeito, penso assim, elas são as melhores possíveis, elas têm que ser as melhores possíveis. Nós não podemos entregar, né? Nós estamos com pouca munição, mas de frente para o inimigo. É o pensamento que todos nós temos que ter, né? Sempre pensar que isso vai passar logo, que nós vamos voltar a crescer, que nós vamos continuar gerando empregos, fazendo obras e construindo uma cidade cada vez melhor. E só para aproveitar um gancho da doutora Franciele, tem um dizer que eu sempre falava nos meus discursos, que é a diferença entre o homem e o animal. Que se nós cheiramos como os animais, se nós escutamos como os animais, se nós temos a degustação como os animais, qual que é a nossa diferença? E pode ter certeza que uma das principais diferenças, professor Franciele, é a capacidade de sonhar, e realizar esse sonho. Essa é a função do gestor público, é sonhar com dias melhores, com momentos melhores, com uma economia melhor, e que, se Deus quiser, como eu falei, nós vamos sair fortalecidos disso, com um aprendizado de vida totalmente diferente, dando valor àquelas pequenas coisas que muitas vezes nós não dávamos, que muitas vezes está do nosso lado, né? Que pode ser tua mãe, sua família, seu irmão, seu filho, que muitas vezes nós nos preocupávamos com outras coisas e deixamos de lado as coisas mais importantes, que é a vida, né? Que é a convivência entre as pessoas, que é a convivência em sociedade, né? Só assim que nós vamos construir uma sociedade melhor, aprendendo a viver dessa maneira. Eu não sei se respondi, eu acho que me alonguei um pouco, mas pode ter certeza que as perspectivas nossas são as melhores possíveis para os anos futuros. Obrigado, Sr. Moacir. Eu vou fazer a pergunta seguinte, que se direciona ao Dr. Rodrigo, lembrando aqui a todos que sintam-se bastante livres para perguntar o que quiserem saber, porque o ambiente na universidade é justamente esse, é um ambiente de ampliar o acesso à informação, mostrar para as pessoas e aproximar as pessoas disso que é tão importante para as nossas vidas, que é a política. Não demonizando, mas sim trazendo as discussões mais próximas e de forma palatável a todos nós. Então, passo sem mais delongas aí a pergunta ao Dr. Rodrigo, que foi feita pela Adriane do Rocio Linar Zurk, que gostaria de saber se há um planejamento estratégico no pós-pandemia com relação aos pacientes sequelados, se no pós-pandemia se há um planejamento no pós-pandemia em relação à economia no município, e também com relação ao momento em que está sendo implantado o protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19. São essas três questões que ela coloca, direcionada aí ao doutor. Sinta-se livre, tem a palavra. Bruno, vamos de trás para frente, daí você vai me lembrando das perguntas. Protocolo de alocação de recursos na pandemia. Não sei se todo mundo tem o conhecimento do que é esse protocolo, certo? É um protocolo que nós usamos sempre que há cenários de catástrofe no mundo. É um protocolo criado pela OMS.
para a alocação de recursos quando você tem uma escassez de recursos para salvar vidas. É um protocolo duro, é um protocolo extremamente difícil, mas é um protocolo que nessas situações eles têm que ser instaurados para que essa decisão de onde alocar os esforços para salvar as vidas não seja diretamente imputado ao profissional que está na ponta executando essa ação. É um protocolo que tem que ter indicadores para que você possa fazer um cálculo que nada mais é do que um score e um resultado matemático de uma série de informações para que essa decisão não se torne pessoal, para que o profissional que esteja na ponta aplicando o protocolo não tenha que tomar a decisão do seu próprio parecer de quem vive ou quem morre. Né? Então, é um protocolo que é instaurado sempre que nós temos situações como as que nós estamos vivendo e os serviços de saúde precisam de ferramentas para tomar decisões e decisões tão polêmicas, tão difíceis de ser tomadas e tão éticas também. É o que a professora acabou de falar. Né? É nesse momento que nós precisamos exercer a ética na sua extrema definição. Tá? Então, é um momento que nos aflora uma série de sentimentos e nós temos que ser racionais, técnicos e éticos nessa ação. E ele tem que ser transparente. Por isso que o protocolo ele é publicizado, ele é levado a conhecimento de todos os mais variados entes que fazem parte da tomada de decisão. Né? Tem uma comissão técnica, ética, científica, jurídica, inclusive nós damos conhecimento à comunidade e à sociedade civil para que entenda do que se trata. E foi isso que nós fizemos no dia de ontem, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde aqui em Ponta Grossa, onde o Dr. Ricardo Zanetti apresentou esse protocolo, né, depois já de ter feito todas as discussões técnicas e éticas dentro dos comitês do Hospital Regional Universitário e com a UEPG também. Bom, qual era a outra pergunta? Era em relação a... Eram outras duas. Se há um planejamento estratégico no pós-pandemia com relação aos pacientes sequelados e se há também um planejamento pós-pandemia com relação à economia do município. Muito bem. Pós-pandemia com relação à economia do município. Nós estávamos discutindo hoje justamente essa condição com os representantes do comércio, dos representantes de bares e restaurantes, indústria. E sim, vamos precisar de um plano. Hoje no COI, inclusive, nós colocamos isso como tarefa para os nossos profissionais técnicos, né? Quais são as condições seguras para que nós retornemos, inclusive, depois do lockdown? Como retornaremos? O lockdown não resolve a nossa vida, ele nos ajusta. Mas e o pós-lockdown? Nós não temos condições de passar por outro lockdown. Não há. O comércio, a indústria, não resistirá outro lockdown daqui 2 ou 3 meses. Então, nós, como sociedade, teremos que tomar escolhas éticas. É isso que a professora falou mesmo. Quando eu falo, mas é só um churrasquinho com os amigos, eu estou falhando na minha ética. Isso traz a permissividade de outras situações que põem a todos em risco. Então, aqui, o lockdown tem que ser uma trazida, tem que se trazer a consciência de que cada um é responsável pela morte de um paciente, se nós não tomarmos as decisões corretas. E se não formos éticos com isso. A ética está nesse ponto mesmo. Quando eu vou visitar um parente, acho que não estou descumprindo a recomendação de afastamento, de distanciamento, isso traz um risco. E como ficará a consciência dessa pessoa se, ao visitar esse parente, você leva o vírus a ela? Então, a moral, a ética tem que ser pesada nesse momento.
Quando eu descumpro, no meu bairro, eu estou distante, meu bairro é lá no final da cidade, lá não tem vírus. Dá para mim ir ali na casa do vizinho, dá para mim ir no barzinho da esquina, é rapidinho, eu só vou ali e volto. Nós estamos incorrendo em algo que traz um risco a todos. E eu posso trazer para dentro de casa, o vírus já parou para pensar nisso? Eu não estou colocando só a vida dos outros em risco, estou colocando a sua vida também, a vida dos meus familiares. Então, há necessidade, sim, de um planejamento pós-lockdown, porque nós precisamos continuar vivendo. Muitos negócios não sobreviverão. Existem estudos apontando que um lockdown muito prolongado trará 70% de falência das empresas do comércio. Isso traz desemprego, isso traz problemas sérios na sociedade econômica, pode trazer, inclusive, um cenário social extremamente grave. E nós temos que ter essa consciência. Por quê? É muito tranquilo falar em casa? Não, não é. Em casa já é uma condição difícil, porque nos representa a perda de liberdade, certo? E depois, nós temos a sensação de que nos está sendo tirado algo. Então, essa é uma dificuldade. Mas o lockdown traz uma outra visão muito difícil. Por quê? Ao fecharmos tudo e impedirmos essa circulação, afetamos a nossa própria sobrevivência econômica e pode impactar na sobrevivência das famílias, da subsistência. Né? Ou seja, nós temos que ter essa consciência de que o lockdown, apesar de uns apoiarem, outros não apoiarem, nesse momento foi necessário para salvar vidas e ajustar o sistema de saúde, mas ele não é uma medida que deve ser tomada aleatoriamente, alegremente. Ele deveria ser o extremo da situação e não se repetir. Nós já passamos isso por uma vez e não aprendemos. E espero que essa vez, nós, como sociedade, sairemos desse lockdown minimamente mais conscientes, porque precisaremos disso. Não haverá outra oportunidade de outro lockdown. Eu não vejo como possível isso. Se acontecer, será realmente um problema muito sério a nível social. Teremos famílias desempregadas, teremos pessoas passando fome, dificuldades seríssimas. Teremos uma condição de saúde pós-pandemia extremamente difícil, porque teremos dificuldades econômicas para manter o sistema de saúde. Recursos, eles são finitos e eles são disponibilizados se a atividade econômica existir, se nós tivermos arrecadação, se o ciclo da vida continuar acontecendo. Então, nós temos que ter essa consciência. Quando eu penso na saúde, também penso na saúde econômica, porque a saúde econômica também traz saúde. Ou seja, se a criança tem o alimento correto na mesa, se ela tem a oportunidade de alimentação no tempo oportuno, se ela tem os kits básicos de higiene, se ela tem a medicação ofertada no momento oportuno, se existe a possibilidade de realização de exames, tudo isso são cenários que a sociedade econômica, com suas atividades, produzem. Então, nós temos que pensar nisso. Um dos empresários me colocou uma situação muito preocupante. Doutor, o comércio, as indústrias, as empresas também estão na UTI. Estão clamando por oxigênio. Se nós demorarmos muito com o lockdown, nós também deixaremos eles asfixiados e sem condições de retornar. Uma empresa, quando sofre um lockdown, leva, segundo a informação que eu obtive hoje, mais ou menos de 30 a 90 dias para retornar suas atividades normais. E isso, para quem paga o salário de outras pessoas, para quem tem que girar as atividades econômicas, é algo também difícil.
Aqui nós não estamos sendo só preocupados com a saúde, temos que ser preocupados com a saúde econômica dessa região. As pessoas precisam viver. Mas para isso, nós precisamos sobreviver também à questão sanitária. Então, nós teremos que dar as mãos. Foi isso que eu comentei com os nossos empresários. Precisaremos ter ética nas nossas condutas. Se retornaremos pós-lockdown, teremos que retornar com uma postura totalmente diferente e não aceitar que pacientes entrem ou clientes entrem sem máscara. Não posso colocar quantidades absurdas de pessoas dentro do meu negócio porque estou eticamente descumprindo as regras e trazendo um prejuízo. Então, temos que discutir como sociedade se viveremos a partir deste momento. E ainda assim com segurança, para que a atividade econômica aconteça e para que a saúde não seja impactada. Os números de Ponta Grossa, se continuarem nessa mesma proporção de mortes, fecharemos o mês com 180 mortes mês. Esse é um cenário crítico e caótico. Me lembro muito bem que exatamente no ano passado tivemos o primeiro óbito nessa época. Foi um pandemônio. Saiu para todos os lados, foi um pesar terrível na cidade. Primeiro óbito por vítima Covid. Hoje temos praticamente 100 mortes e não nos impacta mais. O ser humano se acostuma com situações que são terríveis. E voltar a essa realidade é importante. São vidas que estamos perdendo. São entes queridos que estamos perdendo. Pode não ser o seu, mas em algum momento isso pode chegar muito próximo. Então nós temos que ter essa situação de cuidado. Nós temos que olhar para o outro e pensar que a ida à esquina, no barzinho, ou então o descumprimento da regra e a festinha, traz um impacto que pode trazer o risco a você e a sua família, ou então ao seu emprego. É isso que nós temos que entender. A situação sanitária hoje pode afetar o emprego de cada um, porque se as empresas não puderem trabalhar, porque a saúde, infelizmente, vai ser priorizada, você perderá o seu emprego. Porque os negócios também estão falindo. Infelizmente, porque nós descumprimos essas situações. Então, conversando com os empresários, nós colocamos sim, nós vamos precisar criar, inclusive, um selo de ambiente ético, correto e com posturas positivas para o enfrentamento da Covid. Teremos que, para isso, criar protocolos e novas regras do uso consciente dos ambientes do comércio. Não há outra opção. Senão nós voltaremos a ter a mesma situação que tivemos no ano passado. Em novo lockdown, eu duvido que os empresários aguentem. Não sei se tem mais alguma, Bruno, que eu deixei de responder. Então, doutor, tem uma com relação ao planejamento estratégico no pós-pandemia, mas só para concretizar, porque foram muitas informações juntos, bem claro. Então, a gente tem um planejamento pós-pandemia para a economia do município atualmente, ou é algo que... Está em elaboração. Tá. Esses têm elaboração e as propostas são os protocolos de atendimento, o selo das empresas, e tem mais alguma questão que escapou minha análise? Nós vamos chamar os empresários para conversar sobre essas situações, ou seja, nós não criamos as coisas mais sozinhos, Bruno. A prefeita Elizabeth tem essa característica de chamar as pessoas para conversar, ouvir as melhores enfrentamentos do que é a demanda social, a demanda política, a demanda técnica. Né? Ou seja, nós temos que pôr tudo isso na balança e equalizar isso. Essa é a solicitação da FE, que nós tenhamos esse e a todos, né? E ponderarmos de forma técnica qual a melhor decisão a ser tomada. E teria uma previsão de publicidade desses protocolos, desse planejamento? Primeiro, Bruno, eu preciso entender como se comportará a população no primeiro dia de lockdown.
Nós faremos uma avaliação dia a dia dos resultados do lockdown. Então, eu vou te dar uma informação. No dia de ontem, nós tivemos só 32% de restrição. Né? Nós precisamos chegar a minimamente 60% de restrição. Nós já tivemos isso no passado, justamente no ano passado. Chegamos a 60% de restrição. Então, hoje nós só temos 32%. Eu quero acompanhar esses números nos próximos dias, até para poder informar os empresários quanto tempo durará esse lockdown. Então, nós vamos fazer acompanhamento desse período. Por quê? Nós precisamos que esse lockdown seja realmente efetivo e as pessoas realmente fiquem longe e fechadas em suas casas para que o vírus não encontre mais ninguém a se transmitir. A ideia é essa. Então, não adianta a gente burlar a regra. Burlar a regra é dar vantagem ao vírus. Este vírus, uma pessoa infectada, chega a infectar 25 pacientes. 25 novas pessoas. Agora, se você não tem ninguém nas ruas, o vírus vai infectar a quem? Essa é a ideia do lockdown. Só é possível se nós fizermos dessa forma, de forma correta. É importante as pessoas olharem o cenário internacional. Nós estamos, na França, também quase em um colapso sanitário lá. Uma nova variante na França é tão terrível. Nós estamos, inclusive, com uma variante que o RT-PCR não consegue detectar. Ou seja, o vírus está se tornando invisível aos exames. Esse é um cenário dramático. Então, se nós não tomarmos a atitude correta, nós teremos problemas. Nós teremos várias cepas aparecendo ao mesmo tempo, e esse vírus ele é extremamente veloz. A mutação dele é rápida, e as tomadas de decisões que nós teremos que tomar também serão rápidas. Então, temos que nos preocupar em bloquear esse avanço. E qual a melhor forma nesse momento? Nós fazemos o distanciamento social, usar máscaras, tomar o cuidado com a higienização e cumprir as regras. Nós temos regras que nos ajudam nesse momento e nós temos que adotá-las. Certo. Obrigado pela resposta, doutor. Eu vou tentar sintetizar as perguntas que foram colocadas, porque foram várias aqui. Mas, em geral, me parece que a pergunta mais interessante aqui, talvez a posição dos senhores a respeito, seria por que em janeiro e em fevereiro as medidas de restrição não foram tão rigorosas e por que durante as eleições essas medidas também não foram tão rigorosas. Essas foram algumas das perguntas feitas aqui pelos nossos participantes. Janeiro, fevereiro, criou-se uma falsa ideia que a vacina estaria aí e que estava tudo controlado. Eu acho que e isso fez com que as pessoas relaxassem e chegassem no caos que nós estamos hoje. Vou falar por mim agora, né? A prefeita, a Elisângela não era prefeita. Vou falar por mim. Na nossa eleição, nós tivemos todos os cuidados, nós fizemos tudo que era previsto pela nossa saúde e foi feito todos os protocolos que até hoje eles estão sendo feitos. Por isso, inclusive, acabei perdendo vários votos, sabia que perderia os votos, o comércio se posicionou contra algumas atitudes que eu tomei, mas em momento algum nós deixamos de nos preocupar e em fazer o que tinha que ser feito. Falo por mim porque eu talvez aqui seja o único prefeito que está em reeleição, aliás, além da professora Elizabeth, que vem de uma sucessão também. Mas os números podem mostrar isso, e até hoje, graças a Deus, as precauções que está sendo tomada em outros municípios maiores já tem vindo sendo tomada pelo município de Castro desde o mês de outubro do ano passado.
talvez seja isso a regularidade dos nossos números. Eu não acredito que nenhum dos gestores, nem a professora Elizabeth, nem a Elisângela, se fosse prefeita, faria diferente disso. Certo, obrigado. Algum dos senhores quer... Porque, assim, para nós, enquanto políticos, foi um momento muito difícil de você fazer campanha durante uma pandemia, né? Essa questão de você se aproximar das pessoas, da questão de você ter contato, do toque, e de cumprimentar, de abraçar, de beijar, e saber que, ao mesmo tempo, estávamos sendo vigiados a ponto de ser criticados, hostilizados, se fizéssemos alguma coisa contrário do que preconiza aí as medidas sanitárias. Então, assim, tivemos que nos reinventar, né, buscar alternativas de atingir os eleitores, de chegar até a população. E então, assim, não eu falo por mim aqui em Carambeí, assim, a maneira que eu encontrei foi de colocar o carro de som na rua, de subir no Jeep, eu mesmo conversar com as pessoas, né, de dar tchau, de não ter esse contato, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, isso que o prefeito Moacir falou, realmente, né, ele perdeu muito com isso lá em Castro, porque ele mesmo sendo candidato, ele colocou medidas restritivas, né, então não se beneficiou com nada disso. Então, foi muito complicado para nós, enquanto políticos que estávamos na rua fazendo campanha de máscara, com álcool gel a todo momento, porque tendo a consciência que, se fôssemos infectados ali, perderíamos 15 dias de campanha, que naquele momento era crucial. Obrigado. Dr. Manjabosco, quer fazer alguma consideração? Ou... Quero. É muito bom a gente pôr a culpa em alguma situação. Muito fácil falar assim, foi a eleição, foi final do ano, foi as festas, foi alguém que não fiscalizou. Desculpe, não incorreremos nesse erro novamente. É muito fácil atribuir ao outro o que eu não fiz. É muito fácil. Eticamente, isso é horrível. Todos nós temos responsabilidade por essa situação. Eu volto a dizer isso e já usei esse exemplo diversas vezes, mas volto a falar. Se eu vou ao zoológico e encontro a jaula do leão destrancada, eu entro lá se eu quiser. Ou seja, a escolha é sua. Se eu vou ao mercado e encontro ele lotado, eu só entro lá se eu quiser. Se eu vou a um ambiente onde eu não deveria ir sem máscara, é minha decisão. Não é obrigação ser fiscalizado ou vigiado 24 horas no dia. É sua obrigação se vigiar. Então é muito fácil colocar a culpa no outro. E o ser humano tem essa habilidade, né, de colocar as culpas nos outros, não assumir suas responsabilidades. O carnaval esteve aí e o feriado foi cancelado. Nós não fizemos os feriados. E as pessoas fizeram o quê? Desceram às praias. O Natal foi alertado dos riscos e as pessoas fizeram aglomeração e confraternização. Então nós temos que tomar cuidado. Se nós vamos ser responsáveis por algo, nós temos que responsabilizar a todos. Veja, o decreto de lockdown está aí. Qual é a nossa grande preocupação? Teremos equipes suficientes para fiscalizar o cumprimento do decreto? Infelizmente, olha o que nós estamos nos apoiando. Que as pessoas não cumprirão o decreto já. E para isso precisamos nos preocupar com o aumento da fiscalização. Mas eu quero só lembrar uma coisa.
Foi um ano difícil ano passado. Travou só para mim ou... Não, acho que ele travou para todos. Peraí, então é só pensar com o tempo, acho que foi um minuto, mais ou menos, né? Bom, Professor Bruno, posso fazer uma claro, fique à vontade. na fala dos gestores? Fique à vontade, por favor. Essa pergunta da Beatriz, né? A fiscalização. E isso, o meu pensamento, ele vai muito de acordo com aquilo que o doutor Rodrigo falou, né? Será que precisaria fiscalização se a gente tivesse esse compromisso com as nossas ações? Existe um autor também, filósofo, né, chamado Nietzsche, e ele diz, o inferno são sempre os outros. O inferno é o outro. Eu sou o céu, eu sou Deus. Então, em que medida se o lockdown tivesse sido feito antes, né, ou se uma fiscalização maior tivesse incidido, né, nessas datas, né, Natal, Ano Novo, se o compromisso dos cidadãos não tivesse sido mais evidente, né, um compromisso de proteção à vida, né, com a vida, né? Então, eu penso que é muito fácil também responsabilizar o poder público, responsabilizar o Estado, cobrar do Estado, né, tudo aquilo, né, que a gente já tem, já identifica como função dele, mas a gente não fazer a nossa parte, né? A gente não se identificar também como cidadão que é responsável e que nesse contexto a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Então, queria deixar essa fala aí. Obrigado, professor. De fato, esse momento tem colocado grandes dificuldades a todos, né? Mas você queria falar? A questão é, só para dizer aqueles que estão perguntando, se tiverem dúvidas, mandem por escrito ali, que daí, se for o caso, eu leio. Mas como a gente tem o horário até às 9h, eu optei por fazer essa síntese das perguntas para até podermos ouvir todos os nossos convidados. Mas, de fato, essa questão da ética é muito importante para todos os cidadãos, né? A gente tem que se conscientizar, de fato, mas a gente não pode esquecer também que os gestores têm um papel determinante na formação da opinião pública. E também a gente não pode incorrer numa espécie de responsabilização coletiva no qual ninguém é responsável. Porque, de fato, quem é órgão de governo é a prefeitura. A prefeitura tem que atuar, os estados e a União também. Então, a questão do fique em casa é muito discutida, né? Porque muitos cidadãos não entendem. Pô, como que a gente está nessa do fique em casa desde então? A gente não teve tempo para pensar melhorar a estrutura dos nossos hospitais? Esse tipo de pergunta que surge, que me parece que a gente deveria também aproveitar a ocasião para discutir. É induvidoso que todos nós temos que ter a consciência ética de agir conforme aquilo que é direcionado pelos nossos gestores. Mas a pergunta tendo isso como ponto de partida que todos concordam, que ninguém duvida, é o seguinte: quais foram e quais serão, então, as medidas pensadas para dar conta dessa situação a partir de agora, né? O que a gente fez até então e o que a gente vai fazer de diferente a partir de agora, né? Eu acho que isso é um ponto a se discutir. Não sei, se os senhores quiserem fazer considerações, fiquem à vontade. Professor, eu estava lendo alguns comentários, né, aí no chat. Então, assim, enquanto gestores,
nem tem como fugir da responsabilidade, né? É uma coisa assim que está latente a todo momento, você não consegue fugir. Você liga a televisão, está ali os jornais relatando, falando, dando depoimento na internet, nas rádios. Então, não tem como você fugir dessa responsabilidade. A questão é se lá atrás não houve uma previsão de como seria. Essa pandemia é a pandemia da dúvida, da incerteza, né? O sistema de saúde do Brasil, ele já é deficitário de longos anos, né? Então, assim, só que agora chegou um momento que é o sistema de saúde, são os profissionais, é o sistema administrativo, tudo entrou em colapso. Não temos hoje mais condições de atender as demandas em tempos adequados, né? Quantas vagas de UTI Covid foram abertas? Quantos respiradores foram enviados? A mão de obra está sendo escassa. Não temos mais médicos, técnicos, enfermeiros. Talvez a parte mecânica ainda consigamos trazer aqui e montar talvez mais. Eu vi que alguém colocou a respeito do hospital de campanha, de que forma seria, né? Mas, assim, vamos pensar na questão da conscientização, trazendo agora para o direito ali, né, do fato, valor e norma. Vamos trazer isso para o lado da saúde. É o problema, o protocolo e o atendimento. Então, assim, como é a pandemia da dúvida, nós vivemos a cada dia um problema, uma cepa, uma variante nova aí, mais letal, menos letal, vacina que funciona, que não funciona, eficaz, kit preventivo, não sabe? Esse embate aí. Então, você vai prever de que forma? Vai prever como? Não é fugir da responsabilidade. Bem colocado pelo Dr. Rodrigo ali, atribuir ao outro o que nós deveríamos estar fazendo. Então, assim, o que eu, enquanto gestora, tenho feito aqui em Carambeio? Tenho me aproximado muito das pessoas através de lives, vídeos no Facebook, Instagram, mandando em grupos ali, pautando o assunto, colocando, não é fugir da responsabilidade, e sim dividir a responsabilidade com a população, na questão da conscientização e na questão da decisão, chamando os segmentos para dividir essa responsabilidade, debatendo, trazendo, ouvindo os problemas de cada setor. Então, assim, o momento é de empatia, não existe outra palavra, é a consciência de cada um. Obrigado, doutor Moacir. Doutor Moacir, quer comentar? Tá sem o microfone, não tá ligado. A minha internet acabou caindo, eu não vi a pergunta. Caiu o celular, caiu o computador, caiu tudo aqui. Não, sem problema, obrigado. O que a gente estava conversando aqui, na verdade, a gente chegou num ponto comum aqui, né? Todos nós temos plena consciência de que não tem como a gente implementar medidas de caráter público se a população não tomar consciência da necessidade de cumpri-las. De fato, esse é o ponto comum. Agora, o último ponto da discussão estava justamente naquilo que como que senhores como gestores, como que os gestores em geral têm se posicionado com relação à avaliação do que foi feito anteriormente e com aquilo que vai ser feito, né? Porque, de fato, a questão do vírus é algo imprevisível, mas que ele vai nos gerar uma crise é um fato previsível, né? Isso é algo que me parece inegável. Nessa medida que vem, então, a pergunta com relação ao planejamento para a gente dar conta dessa situação, que a gente não tem como dizer quando vai acabar ou quando vai melhorar, né? Porque eu me lembrei do discurso de um advogado de direito previdenciário, quando fiz meu juramento da OAB, quando a gente estava discutindo, né? Ele dizia assim: quem planeja tem futuro e quem não planeja tem destino. Então, nesse sentido que foi levantada a ideia de como foi feita a avaliação daquilo que
já sucedeu e quais as ideias para o futuras ideias concretas com relação a isso. A nossa luta é constante, né, Bruno? É difícil você não entrar no mérito que lá atrás, nós que estávamos aqui na ponta, sentíamos uma coisa e líderes acima de nós falavam outra coisa, né? Então, é fácil você despachar um gabinete quando você não sabe a situação da população tua que está na tua frente. Então, houve muitas irresponsabilidades administrativas. Ponto. Meu pensamento particular, Moacir. Muitas irresponsabilidades das pessoas, porque as pessoas não acreditam até que aconteça com alguém da sua família, né? Os jovens não acreditam. Você fecha Castro, eles vão a Ponta Grossa, eles vão a Carambeí, fecha Carambeí, eles vêm a Castro. As pessoas não acreditam até que aconteça na sua casa. E isso aconteceu com amigos meus aqui. Pessoas que hoje falam, você estava certo, tem que fazer, tem que cuidar, que falam chorando, porque viram a morte de perto, pessoas que não tinham nada. O ser humano é assim. Infelizmente, é na dor que se aprende. O inteligente é aquele que se aprende com a dor dos outros. E são poucos, né? Enquanto você não sofrer na pele, você não se dá conta da situação causada, né? Nós vamos ter que conviver com essa doença, nós vamos ter que, paralelamente, trabalhar para que ela se dissemine e se multiplique o menos possível. Urgentemente, correr atrás do tempo perdido que perdemos por erros causados por administrações, de não ter aceito essa vacina lá atrás, e hoje, né, ver que cometeu esse erro e agora não tem vacina para comprar. Então, não existe milagre de você dizer que eu sei mais que a ciência. Eu me pauto em Castro pela minha secretária de saúde, pelos médicos, pela comunidade, pelas situações de vida dia a dia. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho que me pautar pela ciência. Ninguém conhece esse vírus, nem eu, nem os próprios médicos conhecem, imagine nós. Então, foi uma sequência de erros que também agora não adianta achar culpados de acertos, que cabe à população se conscientizar para que nós possamos eliminar cada vez mais esse vírus da rua, porque é algo que nós vamos ter que conviver, com vacina ou sem vacina, por no mínimo uns 2, 3 anos. É o meu pensamento. Obrigado. A senhora Elisângela quer comentar mais alguma coisa, alguma questão? Não, era isso mesmo, Bruno. Né, acredito que as palavras-chave consciência e empatia. Enquanto não tiver isso por parte de todos, né, continuaremos sofrendo e sofrendo muito, perdendo amigos, parentes, entes queridos, e, né, pensando que eu sei que isso é do ser humano, que o nosso problema é o maior do mundo, né? E que aquilo que a gente faz é pouco, é pequeno e pode ir para frente, a gente pode relevar, mas o momento, infelizmente, não traz isso, né? É muito triste a gente ver na televisão, né? Poxa, estava acontecendo isso lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Manaus, lá não sei onde. Mas quando chega na sua cidade, né? Na cidade onde tem o atendimento, no caso aí de Ponta Grossa, né? Que faz o atendimento nosso aqui em Carambeí, quando você perde 1, 2, 3 pessoas do teu convívio, né? Assim, o normal do ser humano seria a ficha cair e a gente tomar esse cuidado. Mas, infelizmente, ainda outras coisas, a situação financeira, né, outros entendimentos ainda prevalecem sobre a vida. Até esses dias, eu fiz uma reunião
com o comitê Volta às Aulas e até falei para eles, olha, eu prefiro um analfabeto funcional vivo do que um superdotado, um inteligente morto, né? Me referindo à questão assim da volta às aulas. Sempre, como volto a salientar aqui, sempre fui uma defensora para que não voltássemos ainda, né? O Brasil não tem condições sanitárias de reunir os alunos e nem cultural para isso. E como o professor falou ali, né, no início ali, nós estudantes de direito, falando para os meus colegas agora, a gente tem uma noção, né, do que aonde podemos procurar a legislação, a jurisprudência, né, sabemos aonde é procurar o caminho a seguir. Então, assim, se estamos hoje num curso de direito porque temos condições de discutir, de debater respeitosamente, né, e também de procurar esses caminhos aí aonde já fomos orientados em sala de aula. Então, sou defensora de não voltar às aulas mesmo, e assim, respeito o prefeito Moacir, a prefeita Elizabeth, os demais prefeitos aqui na região, né, que tomaram uma decisão de fazer a volta às aulas e tiveram que recuar. Então, assim, já tendo essa visão lá na frente, que não é momento, o Estado não vai voltar já também, e, né, para que a gente tenha essa consciência que talvez esse encontro que a gente quer de estar voltando ali na faculdade, achando que vai ter uma concentração melhor, um aprendizado melhor, pode afetar a sua família, seu pai, seus filhos, né? O que a gente não via eram crianças infectadas com o vírus, agora já estamos vendo até óbito de crianças. Então, assim, volto a falar, não é o momento de pensar que o problema da gente é o maior do mundo, mas hoje é a questão do coletivo. Obrigado pelo avançar da hora aí. Só gostaria de agradecer aos nossos presentes, aos nossos convidados pelas exposições, fazer um comentário conclusivo aí, né? Para sintetizar aquilo que a gente discutiu e chegar, então, a pontos comuns que todos aqui acabaram com um consenso final, é uma mesa redonda. A ideia é justamente a gente debater esse tema que é tão importante para todos nós, né? No âmbito ético, né, a gente está de acordo que todos, enquanto cidadãos, temos que adquirir essa consciência, que me parece uma questão difícil, a não ser pelo âmbito informativo de criar, né, o que não se faz assim de dia para a noite, mas é um dos pontos importantes para a gente enfrentar a pandemia. Por outro lado, também, a questão de ter empatia com o outro, de reconhecer no outro esse momento de dificuldade, e, por outro lado, também reconhecer que os gestores e o Poder Executivo tem um papel central na gestão disso, né? Assim como a comunidade tem o seu papel, mas o poder público também, né? Na medida em que tem que demonstrar um agir que seja claro, um planejamento fundamentado, né? Até porque a crise está aí, né? A crise da pandemia a gente está enfrentando, a gente não tem uma previsão de saber quando isso vai acabar, mas a gente sabe que a gente tem problema, né? E a gente tem que planejar, de fato. Então, me parece que esses são as duas tônicas da conversa, né? Planejamento, empatia, e talvez até acrescento que ao final a transparência, né? Transparência não aquela de trazer milhares de informações no intervalo de tempo impossível de processar, né? Tem que ser uma transparência objetiva, né? Evitar. A gente tem um discurso que, claro, afeta muito a nossa sensibilidade, né? Porque é um problema social gravíssimo isso, muitas mortes. A gente também tem que pensar de forma objetiva o que a gente pode fazer, né? Não pode se focar apenas no lado emocional. A gente tem um problema bem palpável, um problema objetivo para a gente tentar resolver. Então, agradeço a todos os participantes pela gentileza e generosidade de terem disponibilizado seu tempo para esse debate público tão importante. Aqueles que participaram, peço desculpas pelos nossos erros técnicos no YouTube,
Mas adianto que, se tiverem interesse, esse encontro vai ficar gravado e disponível na nossa página da internet. Certificações só para aqueles inscritos que fizeram check-in na nossa sala do Zoom, né? E, sem mais delongas, aí encerro nossa mesa redonda, intitulada Ética, Política e Pandemia, o papel da comunidade local na gestão dos problemas de saúde pública. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.